Boa noite, irmãos. Estamos juntos novamente aqui na nossa reunião de segunda-feira. Que tenhamos um final de noite bastante proveitoso, bastante esclarecedor. E nós vamos falar sobre um tema muito atual, e muito discutido ultimamente, que é a família de ontem e a família de hoje. Que diferença encontramos nesses tipos de família de ontem e de hoje? Então, a família de ontem, esse estudo ele foi baseado, quer dizer, de ontem e de hoje. Esse estudo ele foi baseado na palestra de Álvaro Crispino, no Centro Espírita Jorge Niemeyer. Então, foi baseado no estudo dele que eu fiz esse estudo também, tá? Então, segundo Joana de Ângeles, somente reduzido número de pessoas se prepara convenientemente antes de intentar o consórcio matrimonial. A ausência deste cuidado quase sempre ocasiona o desastre imediato de consequências lamentáveis. Então, a maioria dos modelos de família se inicia com o casamento ou a união de dois parceiros. E quando não há preparo para isso, se depara com dificuldades das lutas naturais que vêm do casamento. O projeto reencarnatório é a nossa melhor relação custo-benefício. Mas esse projeto não é determinístico, mas fruto das escolhas individuais. Ter projeto não é sinônimo de sucesso. Podem acontecer uma série de coisas que fazem com que o projeto desenhado não aconteça. E a mesma coisa com a família. Então não podemos imaginar que vamos realizar exatamente o projeto que tínhamos. Podemos então considerar que nem toda família construída estava exatamente dentro daquilo que foi projetado. Então não é determinístico, mas fruto das escolhas individuais. No livro Plenitude, do capítulo 3, Joana de Ângeles fala sobre o que é opção, prova ou expiação. Expiação, aquilo que está fora do nosso controle. Ela vai dizer em linhas gerais que tudo que posso escolher está na linha das provas. E se o casamento não é determinístico, está no campo das opções. Eu posso escolher fazer ou não fazer. Enquanto ela diz que a expiação, não, a expiação é aquilo que me alcança, independentemente do que eu faça. Se vou para a esquerda, ela me pega, se vou para a direita, ela me pega, se eu paro, ela me pega, se eu ando, ela me pega. Então, o fato é que a expiação sempre nos alcança. As escolhas são diferentes. Por exemplo, no campo da profissão, eu posso gostar de uma determinada carreira, mas escolher outra, que vai me dar mais dinheiro. No campo do casamento, eu posso escolher fazer ou não fazê-lo. Então, o projeto reencarnatório é um fato, mas as nossas escolhas, opções, durante a vida, não quer dizer que vai levar exatamente a esse projeto. Organizada a família antes da reencarnação, quando são eleitos os membros que a constituirão, é um projeto reencarnatório, ou sendo resultado da precipitação e da imprevidência social de muitos indivíduos, que são então duas condições, em que a família pode ser formada conforme planejamento, que é o projeto reencarnatório, ou por essa precipitação. E a família, ela é sempre um santuário que não pode ser desconsiderada sem graves prejuízos para quem lhe perturba a estrutura. Então, de um jeito ou de outro, a família está formada, e a qual devemos investir todas as nossas energias, nosso tempo, nossa inteligência, para que esse conjunto de pessoas consiga alcançar o melhor resultado. A família é um instituto recente. A ideia de família como temos hoje é absolutamente recente. Coloca aí uns 200, 300 anos nessa formação, o que é muito pouco considerando a história da humanidade. Philippe Arrier, ele é autor de diversos livros e historicamente conhecido, ele escreveu que a família existia em silêncio. Temos que reconhecer a importância desse silêncio. Não se dava muito valor à família. Não se falava da família, como ela se constituía, como ela funcionava, como atividade, como se comportava. Falava-se no campo político, mas a família em si não. Esse silêncio histórico mostra o não valor dado à família.
No passado, o termo vem do latim famulus, que significa o conjunto de servos e dependentes do chefe ou senhor. É uma família centrada na figura do chefe ou senhor. Nesse modelo havia a esposa, os filhos, os servos livres e os escravos, em torno da figura patriarca. Era a família estendida. Podemos encontrar esse tipo de família na Europa antiga, na colonização americana e podemos encontrar na colonização brasileira. E a gente percebe que esse modelo do pater família tinha o que já imaginávamos: o chefe, a esposa e os filhos, mas todos, incluindo também, né, mas todos que conviviam de alguma forma íntima dentro do grupo, ele era considerado família também. O Brasil ele viveu esse modelo até a chegada da família imperial, em 1808, quando novos costumes foram introduzidos na colônia. Os modelos de família originárias do Brasil, por serem muito misturadas, muitos tipos, quer dizer, eram muitas pessoas que praticavam sexo livre, muitas pessoas amigadas com várias pessoas, não tinha uma regra, né? Então, eles não chegavam a se assemelhar, a se parecer de forma objetiva, de forma clara, com os modelos da Europa. Quando Dom Pedro I chega ao Brasil, em 1808, e traz toda a sua cultura europeia, é que começa a impregnar no Brasil de um determinado modelo de família. São então 200 anos para instituir um modelo semelhante a este, que é hoje, o que é muito pouco tempo. Então, nós temos modelos de família que temos. Né, temos vários. E a família que vigorava naquela época era a família estendida, que é a ampla. É a do tempo dos nossos avós, nossos bisavós. Ao casal, o patriarca e esposa. Todos os filhos e filhas, com genros, noras e todos os netos. Todos vivendo na mesma casa. A casa produzia alimentos, roupas para todo mundo. A casa era o lugar onde se tratava os doentes, onde se morria. A casa era o lugar das primeiras letras, especialmente para as mulheres. Nesse período, ou as mulheres aprendiam a ler de acordo com as possibilidades da família, se podiam ensinar mais ou menos, ou em raras exceções era permitido que elas estivessem na escola até a 4ª série. E depois disso, elas iam se preparar para as atividades daquela época, que era casar, gerenciar a casa, costurando, cozinhando, cuidando da criadagem. Então, o modelo que já estava aqui desde o modelo colonial era esse. O modelo recente, né? Esse modelo tem então 200 anos. Era um modelo em que o patriarca determinava o grau de instrução, a profissão e as escolhas afetivas e sexuais de seus dependentes. Todos os casamentos eram arranjados, todos eles, tanto para os homens como para as mulheres. As grandes mudanças que acontecem por decorrência do tempo aconteceram por fatores externos à família. Surge então a possibilidade de divórcio. As mulheres puderam então se divorciar. O que acontecia antes é que as mulheres elas podiam até deixar seus maridos, mas saíam sem absolutamente nada. Não conseguiam se sustentar e nem a seus filhos. Então, com o divórcio, né, o que aconteceu fora da família, contraria a família. Foi um movimento altamente resistente no Brasil. Outra coisa foi a pensão alimentícia para os filhos, que permitiu à mulher se divorciar e automaticamente estava garantida a subsistência de seus filhos. Então, essa mudança ocorreu como? De fora para dentro. Outra decisão do Estado que feriu de morte a família patriarca foi a obrigação de dividir o patrimônio entre todos os filhos, porque antes o patriarca designava quem ia dar conta de todo o patrimônio. Não era obrigado a dividir os bens. O patrimônio entre todos não era obrigado a dividir esses bens entre todos os filhos. Quando a lei disse que todos os filhos teriam o mesmo direito, inclusive as mulheres, foi uma libertação, porque antes aquelas mulheres que não tinham direito a estudar tinham agora uma cota do patrimônio. Se inicia então o direito de oferecer a todos os filhos uma formação, para as mulheres não terem de gerir um patrimônio sem formação para tal. Com isso,
veio a diminuição do número de filhos, porque antes se poderia ter, por exemplo, 5 filhos e dar formação a apenas 2. Agora, todos tinham direito à formação. E não tendo condições de fazer isso, dar formação para todos, começou a diminuição do número de filhos. E temos essa mesma característica nos dias atuais. Hoje, a quantidade de nascimento não alcança o que nós chamamos de taxa de reposição, que seria necessário para manter estável a população. Então, a taxa de natalidade hoje é muito abaixo. Nós vemos isso no censo de 2000 para 2010. E quando acontecer outro censo, viremos a perceber a queda de nascimento ao mesmo tempo que vemos a ampliação da faixa etária da população idosa. Outros fatos determinados pelo Estado foi o direito de a mulher trabalhar, a licença maternidade, a formulação de uma política de creches. Todas essas coisas permitiram uma mudança importante na família, especialmente na garantia de direitos das mulheres. Todos esses movimentos aconteceram de fora para dentro. Foi a legislação, foi o movimento de grupos sociais que propiciaram essas mudanças. E a família lá de trás era funcional porque os membros trabalhavam em prol da família. Os filhos, eles casavam para colocar a família em situação econômica ou política mais favorecida e abdicavam de casar com quem gostavam para o casamento por interesse. Mas para o homem, era sempre permitido, caso fosse infeliz no casamento, que pudesse se aventurar com outras parceiras. Já a mulher com casamento arranjado, não era permitido pela sociedade essa liberdade de fugir de sua relação infeliz como os homens. Na atualidade, nós temos uma inversão. A família trabalha para a felicidade de seus membros. Cuidamos para que cada membro da família possa alcançar, de alguma forma, a felicidade que busca. Houve uma inversão absoluta no conjunto da família. Então, a família mudou por ação do Estado. Vamos ver 8 modelos de família que antes era só família estendida. Depois que a família foi se adiantando no tempo, especialmente por conta da reestruturação urbana, foi possível viver nas grandes cidades e foi surgindo novos modelos. A família nuclear, aquela que tem o casal, homem, mulher e seus filhos. A família estendida atual, que atualmente tem como arranjo mais parentes consanguíneos, avós, tios, primos ou outros. Esse tipo de família é especialmente nos momentos de crise econômica. Ela se desenha de forma muito clara. Temos um número bastante expressivo de família estendida no nosso mapa de famílias brasileiras. As famílias compostas, quando parte dos integrantes mantém vínculo consanguíneo, mas apenas um dos integrantes do casal. Tem um grupo junto e entra alguém diferente. Por exemplo, quando um homem casa com uma mulher que tem filhos ou uma mulher casa com um homem que já tem filhos. Família monoparental é composta por apenas dois genitores. Do genitor é composta apenas por um dos genitores, pai ou mãe, e os filhos. Chamando a atenção para esse modelo, hoje 40% das famílias brasileiras são formadas por monoparental, especialmente feminino. São mulheres com seus filhos. E chamamos a atenção das associações espíritas para esse modelo de família. Quando marcamos reuniões, marcamos atividades, não podemos esquecer que esse tipo de família é um modelo robusto. E aí dizemos, poxa, a mãe de fulaninho não veio à reunião de evangelização. Não veio porque é parte de uma família monoparental. E tem toda uma dificuldade de organização de tempo. Vou na reunião marcada pelo centro, mas quem fica com a criança? Então, para as várias atividades da casa espírita, precisamos saber qual é o perfil, qual o modelo de nossos companheiros. Porque dependendo desse modelo da família, vai haver uma dificuldade maior ou menor para acompanhar essas atividades. Família anaparental caracteriza-se pela inexistência dos pais, por exemplo, 2 irmãos, 2 amigas de muito tempo, 2 amigos de muito tempo, que resolvem viver juntos. Não existe aqui conotação sexual ou reprodutiva. Família homoafetiva, chamando atenção para a palavra, não é homossexual, é homoafetiva.
Porque quando uso homossexual, eu estou restringindo o conjunto familiar a uma atividade. Quando eu falo homoafetiva, eu estou dizendo que essa família é homo, formada por duas pessoas do mesmo sexo que estão ligadas pelo campo da afetividade, e não restringindo essa relação obrigatoriamente ao campo sexual. É uma percepção preconceituosa da relação. E vamos perceber que essa é uma estatística por conta do preconceito que as pessoas sofrem por fazerem parte de uma família homoafetiva. Família recomposta. No estado do casal, quando um ou ambos têm filhos de vínculos anteriores e mais filhos do arranjo atual. É a história dos seus, os meus e os nossos. E nesse quadro chamam a atenção para a família eudonomista. Eudonomistas são todas as famílias que se encaixam nesse perfil pela felicidade. Bem, isso foi então uma percepção básica da família ontem e hoje. Vocês perceberam essas mudanças todas que aconteceram, principalmente pelas interferências do Estado. Foi muito mais do Estado do que da própria família, foi muito mais pela legislação que ocasionou todas essas diferenças, né? Daquela família antiga, que era patriarcal, e hoje em dia não tem mais essa influência tão determinante. Agora vocês vão ficar com um vídeo breve, tá? E uma boa noite para todos e uma boa semana.